Voltei, tudo bem? Então, disse para vocês, né, que eu voltava hoje com a continuação, na verdade, vamos botar assim, da página 36, né, que nós fizemos a correção de um exercício só, porque é o que tinha a ver com o poema, e ficou pendente esses que eram duas questões só, que eu colocaria exercícios e atividades extras. Então, coloquem aí na página 36, para a gente poder corrigir esses aí que ficaram pendentes, né? Na verdade, são duas questões, a questão 2 e a questão 3, não nada assim demais, tá bom? Então, vamos pegando aí, a página 36, não esqueçam, número 2, número 1, nós já corrigimos, tá bom? Quem não assistiu o vídeo anterior, né, o vídeo da aula passada, eu corrigi os exercícios da apostila da página 31, até a 36, porém a 36 foi até número 1, porque é o que tinha a ver com o poema, tá bom? Era a interpretação lá do poema. O 2 diz assim: releia estes versos do poema de Drummond. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psyu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro que fundo. Nesses versos, observa-se o emprego das reticências. Esse uso se assemelha a qual dos usos a seguir? Então, ele quer aqui, deixa eu pegar a caneta, nossa canetinha. Então, ele está falando, né, do uso das reticências. E, ó, reticências está aqui, ó, no psiu, no suspiro, né? E aí ele quer saber esse reticência se assemelha a qual, né? Os usos a seguir. Para indicar uma suspensão de um pensamento, como na frase, ela disse adeus e se foi. Ou para indicar hesitações na fala, como nessa frase, não sei não. Então, aqui, esses reticências é uma suspensão de pensamento ou é uma hesitação de fala? Ó, quando ele fala, ela disse adeus e se foi. Então, né, suspendeu o pensamento, acabou a história. Aí, quando ele fala, hesitação de na fala, não sei não. Olha lá em cima. Psiu, não acorde o menino. E dava um suspiro. Que fundo. É uma pausa ou uma hesitação? Vamos lá, pense um pouquinho, né? Tem que pensar para não poder marcar errado. E aí? Não é nada mesmo de sete cabeças. Se você pegar o exemplo que ele está dando com o exemplo dado no poema, nesses mesmos versos, você consegue exatamente perceber a diferença. Se é uma diferença de suspensão de pensamento, se é uma diferença de hesitação de fala. E aí, o que vocês acham? Muito bem, quem marcou hesitação de fala, não suspende o pensamento, né? Ele não dá aqui, ó, não acaba a ideia, né? Tanto que ele fala psiu, aí ele continua, não acorda o menino, e dava um suspiro, que fundo. Então ele não interrompe o pensamento, né? Não suspende o pensamento aqui. Parito. No número 3, ele diz assim: leia as seguintes informações sobre o uso do travessão. Então, aqui nós estamos falando sobre o travessão. O travessão é um sinal de pontuação usado com diferentes funções. Ele serve para, olha para quantas coisas o travessão ele serve, né? Então vamos lá, indicar a fala do personagem ou a mudança do interlocutor nos diálogos. Então, esse indicar a fala, vocês até sabem, né? Quando vocês fazem um texto que tem diálogo, vocês vão colocando o travessão para marcar a fala, né? Aí tem um exemplo. Você sabe dizer quando estudaremos sobre o poema narrativo? A professora disse que será no próximo bimestre. Aí olha o outro aqui, esse aqui é um, né? Indicar fala do personagem. 2. Separar expressões ou frases explicativas intercaladas. Por exemplo, é este o poeta, o admirável homem. Então, aqui ele explica quem é o poeta. Então, o travessão ele também serve, né? Ele foi colocado nesse lugar aqui, poderia ter uma vírgula, né? Para marcar um aposto explicativo, mas ele também pode ser marcado com esses travessões, tá bom? Terceiro, destacar algum elemento em uma frase, por exemplo, aquelas duas professoras. Quem são as duas professoras? A Yara e a Milena. Receberam a homenagem dos alunos. Então, aqui é muito parecido com a explicativa, mas nesse caso é mais para enfatizar, né, destacar os nomes das professoras.
substituir o uso do parênteses, vírgulas, dois pontos, em alguns casos. Mariana e Paula disseram. Então, aqui, ó, deveria ter dois pontos, né? Nesse caso aqui, de botar um travessão. Embora ninguém acreditasse que a viagem que haviam, na viagem, que haviam ganhado um concurso de poesia. Então, o travessão não é só marca de diálogo, né? Muitos, assim, só ficam presos nessa travessão como diálogo, mas o travessão ele pode ser colocado, né? Para explicar, ele pode ser colocado para destacar elementos, e ele pode ser colocado em lugares de parênteses, lugares de vírgulas, lugares de dois pontos, ok? Aí ele diz assim, ó, com base nessa informação, essa que a gente acabou de ler, identifique com que função foi empregada a travessão na terceira estrofe do poema. Ó, aqui, a terceira estrofe, deixa eu ver se eu botei o poema aqui, eu acho que eu esqueci. Acho que eu não botei o poema, pois é, não botei. Mas, pegando a nossa apostila, eu vou mostrar para vocês quem é o terceira estrofe, né? Que ele está pedindo. É, a terceira estrofe, que é essa que está aqui. Então, foi até bom. Cadê? No exercício anterior. Essa aqui, ó. Essa é a terceira estrofe. Então, se ele está falando do travessão, ele está falando dessa marca aqui, né? Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psyu, não acorde o menino. Então, aqui, esse travessão aí, ele marca o quê? A fala da mãe, né? Então, nesse caso aqui, qual a função? A fala da mãe aqui, ó. Quando a mãe fala aqui, ó. Vou voltar, ó. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para o menino. Então, ela estava ali costurando, olhando para a criança, e ela fala, Psyu, não acorde o menino, né? Então, esse travessão já é uma fala de personagem. Então, aqui a função dele é remarcar a fala do personagem. Fácil, né? Ah, ficando a fala. Muito bem. Então, agora, né, após a gente ter efetuado toda essa correção pendente aí da nossa apostila, que falava focado no travessão, né? Porque senão o vídeo anterior ia ficar muito longo se a gente ficasse preso falando aí sobre os travessões, né? Então, eu coloquei para vocês agora aqui um poema, né? Vamos fazer a interpretação dele então, que diz assim: A Lua no cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor. Ai, que lindo! Vamos lá. Vamos lá, número 1. Fala assim. Nos versos, não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Então, na segunda estrofe do poema, vamos lá. Não tinha aqui. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Aqui. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Vamos ver o que ele está pedindo. O uso da palavra porque introduz. Então, ele quer saber esse porquê aqui, ó. O que ele introduz, tá bom? A causa de não ter namorado, uma oposição a um filme engraçado, a consequência de uma história de amor, uma comparação do tamanho da estrela com a intensidade da luz. Então, vamos voltar no poema. A lua foi ao cinema, que passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, né? Então, por que ela não tinha namorado? Porque ela era uma estrela pequena. Então, vamos lá. Qual é a causa, então, da introdução do porquê? Porque ela não tinha namorado, né? Ela era pequena e não tinha namorado. Uma oposição a um filme? Não, fora da questão ali do verso, né? A consequência de uma história de amor? Também não, porque não falou de história de amor, só falou que ela não tinha namorado porque ela era pequena. Uma comparação do tamanho da estrela com a intensidade da luz? Não está comparando nada. Ela fala até do tamanho, né? Aqui, ó.
A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Então, ela, em momento nenhum, ela compara, né, o tamanho da estrela com a intensidade da luz. Então, resposta A de amor. Vamos para o número 2. Este poema explica o nascimento do cinema, faz a propaganda de um filme engraçado. Olha lá, presta atenção nas opções. Apresenta as características de uma lua solitária ou conta a história de uma estrela que não tinha namorado. Ah, professora, muito fácil, que a gente acabou de falar sobre ela, né? Aqui, ó. A lua foi ao cinema que passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado, né? Então, a lua que foi ao cinema, quando ela chegou lá no cinema, ela foi assistir um filme. Filme esse muito engraçado. E qual era a história do filme? A estrela que não tinha namorado. Agora, olha as opções. Explica o nascimento do cinema? Claro que não, né? Não está falando de como surgiu o cinema, a história não é essa. Faz a propaganda de um filme engraçado? Não, ele fala que a história era engraçada. Ele não está fazendo propaganda da história, do filme engraçado, né? Apresenta características de uma lua solitária? Momento nenhum. Ele conta a história de uma estrela que não tinha namorado? Sim, ele conta a história de uma estrela que não tinha namorado. Olha aqui, ó. Né? Aí ele continua, né? Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a luz amanheça, por favor. Então, a tudo aqui, o enredo aqui, ó, tá contando, né, a ideia da estrela, né? Muito fácil. Poema se baseia na história da estrela. Aqui já é um outro poema, né? Vamos ler esse poema para a gente poder ver o que se trata. Ele fala assim: Olá, mãe. Mãe, eu queria te dizer, não te chamando de mamãe como no tempo em que a vida era você, mas te chamando de mãe. Deixe-me um outro tempo de silêncio e solidão. Mãe, eu queria te dizer, sem cara de quem pede desculpa pelo que não fez ou pensa que fez, que amar virou uma coisa difícil e muitas vezes o que parece ingratidão ou até indiferença é apenas a semente do amor, que brotou de um jeito diferente e amadureceu diferente, no atrapalhado coração da gente. Acho que era isso, mãe, o que eu queria te dizer. Tudo bem, vamos ver o que eu estou pedindo. O eu poético deseja, por meio deste texto, o que ele quer fazer por meio do texto? Demonstrar seu sentimento de amor, reviver um tempo de silêncio e solidão, revelar que está insatisfeito com as atitudes da mãe e agradecer à mãe pelo tempo que a vida era mais simples. Então, vamos lá, olha só. Mãe, eu queria te dizer, o que ele quer te dizer? Vamos lá. Aí ele bota entre parênteses, né? Não te chamando de mamãe como no tempo em que a vida era você, mas te chamando de mãe. Deixe meu outro tempo de silêncio e solidão. Mãe, eu queria te dizer, sem cara de quem pede desculpa pelo que não fez ou pensa que fez, que amar virou uma coisa difícil e muitas vezes o que parece ingratidão ou até indiferença é apenas a semente do amor, que brotou de um jeito diferente e amadureceu diferente, no atrapalhado coração da gente. Ó, então, né, não, o que ele fala aí, né? Ele fala do momento de quando era a parte infantil e quando ele cresceu, né? Ele chamava de mamãe, agora ele chama de mãe. E ele fala, né, que o amor é diferente, né? Que é mais difícil dizer amor. Mas que o amor está ali, que a semente do amor brota ali, que amadurece diferente. Então, em todo momento aí, ele está falando sobre o sentimento de amor pela mãe. Então, qual é a ideia do texto, né? E aí, qual dessas opções? É muito fácil. Não tem nem o que errar aqui, né? Ele demonstra o quê? O sentimento de amor. Ele reviver um tempo de silêncio e solidão? Nem fala isso.
né? Fora de cogitação. Revelar que está insatisfeito com a atitude da mãe, em momento nenhum ele fala que ele está insatisfeito com a mãe, ele fala dos sentimentos dele para com a mãe, né? Agradecer à mãe pelo tempo que a vida era mais simples. Não, ele não é que ele esteja agradecendo pelo que era mais simples, ele está mostrando a diferença do que era antes, do que é agora, mas com relação aos seus sentimentos de amor pela mãe, né? A forma de demonstrar o amor mudou, ok? Agora sim, opção A, agora ficou mais fácil. Continua sendo o texto. Agora vamos para o número 2. Fala assim: o eu poético escreve uma mensagem à mãe por meio de, que a gente falou, né? Ele está escrevendo sobre os seus sentimentos para a mãe, né? Como foi o antes, como é o agora, então o que ele está contando dentro da história. E aí ele faz essa história com que forma? Através de um conto, através de um poema, através de uma crônica ou através de uma propaganda, olhando para isso aí, olhando para esse texto. Esse texto tem características de um conto? Não, né? Ele é composto de formas de versos. Então, ele não é um conto, ele não é uma crônica, ele tem formas de versos. Ele tem imagem para ser uma propaganda? Não, então ele é o quê? Um poema, ele está escrito em forma de versos. Ah, agora sim, né? Poema. Muito bem, agora ficou fácil. Vamos para número 3. Número 3 diz assim: o verso que comprova para quem o texto foi escrito. E aqui, vamos lá. Vou marcar lá no texto. Acho que era isso, mãe. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Acho que era isso, mãe. Opção A. Que amar virou uma coisa difícil. Ai, não. Que amar virou uma coisa difícil. Deixa eu apagar isso aqui. Não ficar. Essa é a primeira. Aqui. Que amar virou uma coisa difícil. B. Não atrapalhar o coração da gente. Vamos ver aqui. Não atrapalhar o coração da gente. Não apagou o B aqui? E o D. Deixe meu outro tempo de silêncio. Ele está apagando. Deixe meu outro tempo de silêncio. Aqui. Ainda bem que eu gravei, né? Tá voltando, acho que é porque tá com a borracha. Ah. Aqui. Essa aqui acho que foi a B, né? Que foi a segunda. E essa que ficou marcada aqui foi assim. Tá, aí agora. Qual os versos aí? Vamos ler de novo, ó. Lá em cima, vamos ver a D. Mas te chamando de mãe, aí vem, deixe meu outro tempo de silêncio e solidão. Aqui comprova desse meu outro tempo de solidão? Não, a D já está eliminada. Na B, mãe, eu queria te dizer, sem cara de quem pede desculpa pelo que não fez ou pensa que fez. Aí ele vem, que amar virou uma coisa difícil. Se que amar virou uma coisa difícil, diz para quem foi o texto? Também não. E muitas vezes que parece ingratidão, até indiferença, é apenas a semente do amor, que brotou de um jeito diferente e amadurece diferente, não atrapalhar o coração da gente. Então, se não atrapalhar o coração da gente, diz para que foi escrito o texto? Também não, né? Acho que era assim, mãe, que eu queria te dizer. E aí, essa ficou fácil demais, né? Exatamente essa aqui. Acho que era assim, mãe. Aí, ó, mãe, foi escrito para mãe. Então, a nossa opção certa é o A de amor. Essa foi muito fácil. Mas teria que voltar ao poema. Se fosse fazer assim, sem voltar ao texto, com certeza erraria a questão, né? Tem que voltar, marcar o verso, marcar. Ah, se fosse uma palavra, tem alguns textos que pedem assim, né? Aí vem só uma palavra, então tem que voltar no texto, procurar a palavra lá no texto. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas se você não fizer isso, você erra,
né? Então, toda vez que pedir para você fazer essa correlação direta com o texto, você tem que voltar quantas vezes forem necessárias. Então, eu sempre aconselho, volta na pergunta e nas opções. São 4 opções? São 5 opções? Volta nas 4 opções, volta nas 5 opções. Marca lá no texto, visualiza direitinho, para poder fazendo assim, não vai errar. Se você for de leitura somente, sem voltar ao texto, você pode ter certeza que você vai cair em alguma pegadinha, tá bom? E a 4 fala assim, na primeira estrofe do poema, o eu poético utiliza-se dos parênteses. Então, ele utiliza dos parênteses na primeira estrofe. Para quê? Para pedir desculpa pelo que pensa que fez, para contar que a semente do amor brotou de um jeito diferente, para explicar o porquê do uso da palavra mãe ao invés de mamãe, ou para opinar sobre o sentimento de ingratidão e indiferença demonstrado. Lendo as opções, vamos voltar lá para os parênteses, né? Então, aqui a primeira estrofe é essa, perfeito? E o uso dos parênteses está aqui, ele começa aqui, ó, e ele termina aqui. Então, vamos ver para que foi feito esse uso. Mãe, eu queria te dizer, não te chamando de mamãe como no tempo em que a vida era você, mas te chamando de mãe, deste-me o outro tempo de silêncio e solidão. Então, o que está escrito no parênteses é o que ele quer informar para mãe, perfeito? Ó, mãe, eu queria te dizer, tá? O que ele queria te dizer? Ele vem, não te chamando de mamãe, como no tempo que a vida era você, mas te chamando de mãe, deste meu outro tempo de silêncio e solidão. Então, vamos voltar lá. Ele está pedindo desculpa pelo que pensa que fez? Ele conta a semente do amor brotado de um jeito diferente? E essa semente do amor fora do contexto, né? Explicar o porquê da palavra mãe ao invés de mamãe? Opinar sobre o sentimento de ingratidão e indiferença demonstrada, ele não está opinando nada. Ele está contando, ele está explicando. Então, vamos ver se ele está pedindo desculpa pelo que ele pensa e que ele fez, ou ele está explicando o uso das palavras mãe e mamãe. Ó, mãe, eu queria te dizer, não te chamando de mamãe, como no tempo que vida era você, mas te chamando de mãe, deixe meu outro tempo de silêncio e solidão. Então, aqui, lá, ele não está pedindo desculpa pelo que pensa e o que fez. Não, porque ele não está pedindo porque chama de mamãe, ou porque chama de mãe. Ele está explicando, né? Ele está explicando o porquê das duas, né, ideias, do sua mãe e o do mamãe. Então, a nossa resposta aqui é C de casa. Muito bem. E aí, finalizamos, então, esses exercícios extras que eu coloquei para vocês. A gente visualizar novamente um poema narrativo, ver como funciona, né, essa análise de poema narrativo na interpretação. E aí eu vou deixar essas 4 páginas aqui para vocês, ó. 37, 38, 43 e 44, que são questões, né, de interpretações lá da nossa apostila. Então, vocês vão voltar à apostila e vai fazer essas 4 paginazinhas e respondendo ou na apostila ou no caderno, tá bom? Respondem lá, que aí eu volto semana que vem, corrigindo esses deveres na nossa primeira aulinha, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!